Oferecimento: Nadai Ferro e Aço, 1238327124, Ubatuba, São Paulo. Olá, bom dia! Bem-vindos ao nosso podcast deste sábado, 18 de fevereiro de 2023. Hoje vamos subir ao monte com Jesus e fazer a experiência da transfiguração. Jesus levou alguns de seus discípulos a contemplar o seu rosto transfigurado, para que mais tarde não se escandalizassem com seu rosto desfigurado na cruz. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Cantem vossa glória, Senhor, os nossos lábios, cantem nossos corações e nossa vida. E já que é vosso dom tudo o que somos, para vós se oriente também todo o nosso viver. Amém. Marcos, capítulo 9, versículos de 2 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com a sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Os 3 discípulos perguntaram a Jesus por que os mestres da lei dizem que antes deve vir Elias. Jesus respondeu: De fato, antes vem Elias, para colocar tudo em ordem. Mas, como dizem as Escrituras, que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado? Eu, porém, vos digo, Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que fizeram, exatamente como as Escrituras falaram a respeito dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na narração da transfiguração encontramos as 3 testemunhas da ressurreição da filha de Jairo, Pedro, Tiago e João. Também os encontraremos no Getsêmani. Há uma estreita ligação entre esses 3 episódios. A primeira manifesta o poder de Jesus sobre a morte. A transfiguração é uma antecipação da glória da ressurreição. A agonia, que é o contraste total com os 2 primeiros episódios, mostra como Jesus caminha para a glória, na total obediência ao Pai. Também aqui, como no batismo, ouve-se a voz do Pai que fala da nuvem, mas desta vez ele não está falando apenas com Jesus, mas com os 3 discípulos. O título de Meu Filho Amado, que recorda tanto a realeza do Messias, você pode conferir lá no Salmo 2, como o destino do servo de Deus, Isaías 42, confirma a verdade daquilo que Pedro ainda não aceitou, que a glorificação do Messias é realizada através do sofrimento. Além disso, a revelação é seguida por uma ordem: ouça-o. A palavra do Pai vem sustentar o ensinamento de Jesus sobre a sua paixão e ressurreição. Nesta perspectiva, a transfiguração aparece como a manifestação antecipada da glória de Cristo. Da história da transfiguração
devemos aprender que o mistério da cruz só é compreendido à luz da ressurreição. A transfiguração é o ponto de chegada do homem e do universo. Nosso rosto não é aquele desfeito pela decadência da morte, mas o transfigurado pela ressurreição do Senhor. A transfiguração corresponde à vida nova que o batismo nos dá através da cruz, uma existência pascal, passada do egoísmo ao amor, da tristeza à alegria, da inquietação à paz. Em nossos rostos deve brilhar o reflexo do rosto do ressuscitado, que é o próprio rosto do Pai. Hoje a igreja celebra São Simeão, que foi bispo de Jerusalém, filho de Cleofas. São Simeão era primo de Jesus. Ele foi um dos primeiros apóstolos, tendo inclusive recebido o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Depois do assassinato de Santiago, o menor, pelos judeus, os apóstolos e discípulos se reuniram para escolher seu sucessor na sede de Jerusalém. O escolhido foi Simeão. No ano 66 começou na Palestina a guerra civil em consequência da oposição dos judeus aos romanos, e parece que os cristãos de Jerusalém receberam do céu o aviso de que a cidade seria destruída e que deviam sair dela sem demora, refugiando-se com o santo na cidade de Pela. Depois da tomada e destruição de Jerusalém, os cristãos voltaram e se estabeleceram nas ruínas. Simeão voltou e recomeçou com os fiéis a reconstrução das casas. Houve muitas conversões, porque o acontecimento fez muita gente refletir sobre a mensagem do Evangelho. Numerosos judeus se converteram ao cristianismo devido aos milagres feitos pelos santos. Os imperadores Vespasiano e Domiciano mandaram matar todos os membros descendentes de Davi, mas Simeão conseguiu escapar. Contudo, durante a perseguição do imperador Trajano, foi denunciado às autoridades, torturado, crucificado e morto. Simeão recebeu ordem de prisão e intimação de prestar homenagem aos deuses. O santo se negou corajosamente a trair aquele que era o seu único mestre e senhor. No meio da cruel flagelação, Simeão louvou e bendisse o nome de Deus e de Jesus Cristo. Do alto da cruz ainda confessou o nome do Divino Mestre, rezou pelos inimigos e entregou o Espírito nas mãos de Deus. Morreu com 120 anos, depois de ter governado durante 43 anos a Igreja. Sua simplicidade e fidelidade uniu os cristãos em torno do Evangelho de Jesus. Querido Pai, Deus uno e trino, pela intercessão do bispo São Simeão, conserve em nós a fidelidade ao projeto do amor aos mais abandonados e sofredores, e que o testemunho deste apóstolo seja alimento de nossa fidelidade ao Evangelho. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Um bom sábado para você e para toda a sua família.